meus caros amigos do YouTube, meu nome é William Ferres, sou advogado inscrito aqui na OAB São Paulo e hoje o assunto é indenização por dano moral na Justiça do Trabalho, depois da vinheta. Olá, se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sininho aí das notificações para você ficar por dentro aí de todas as nossas publicações semanais. Toda semana tem vídeo novo aqui no nosso canal, tem conteúdo jurídico de qualidade para você aproveitar. E se você gostar aí do conteúdo, gostar do vídeo, deixa lá o seu like, você ajuda bastante aí no crescimento do nosso canal. E compartilha aí também com seus amigos, seus familiares, se inscreva aí nas redes sociais do nosso escritório, a nossa página do Instagram, a nossa página do Facebook, o nosso site, visite o nosso site, pode mandar aí e-mail para nós aí com as suas dúvidas, fique à vontade. E hoje o assunto do vídeo é 5 casos mais famosos aí que mais ensejam condenação por dano moral na Justiça do Trabalho. Bom, o Instituto do Dano Moral é um instituto jurídico relativamente recente aí na história do direito brasileiro. Digamos assim, por volta dos anos 90, que a questão do dano moral passou a ser tratada no ordenamento jurídico nacional. Primeiramente na justiça comum, na justiça civil, e depois esse instituto jurídico foi incorporado pela Justiça do Trabalho. Tanto que a fundamentação, a previsão legal do dano moral, ela se dá nos artigos 186 e 187 do Código Civil. O Código Civil ele é muito mais extenso do que a CLT e o dever de indenização ele é regulamentado pelo artigo 927 do Código Civil também. Recentemente, com a reforma trabalhista de 2017, o artigo 223, a linha G, ele trouxe elementos objetivos no sentido de você quantificar o dano moral. Dano moral, o arbitramento é algo que fica muito a critério do juiz. Todavia, após a reforma trabalhista, esse artigo 223, a linha G, ele trouxe lá alguns elementos objetivos para você precificar o dano moral. Ou seja, para o mesmo fato, o trabalhador que recebe uma renda maior, o valor arbitrado a título de dano moral, ele será maior do que o trabalhador que recebe uma renda menor. Eu vou explicar de uma forma mais fácil. Esse artigo 223, a linha G, ele estabelece que o dano moral, de acordo com a infração, que ele prevê lá, infração de natureza leve, média, grave e gravíssima, é de 1 a 50 salários do trabalhador. Ou seja, aquele trabalhador que recebe uma remuneração de R$2.000, ele foi vítima de uma infração que o juiz considerou uma infração de natureza média. Então ele receberia lá, 5 vezes o seu salário, receberia o valor de R$10.000. O mesmo trabalhador que recebe uma remuneração de R$15.000, ele foi vítima dessa mesma infração, o juiz estabeleceu lá 5 salários para compensação dessa indenização por dano moral, ele vai receber o valor de R$75.000, ou seja, são 2 trabalhadores vítimas do mesmo fato, todavia, em razão da diferença salarial entre eles, aquele trabalhador que tinha uma maior remuneração vai receber um valor de indenização maior. Inclusive, esse artigo 223, a linha G, está alvo de uma ação de inconstitucionalidade por parte da Procuradoria-Geral do Trabalho, em razão assim de você estabelecer critérios diferentes em razão da renda do trabalhador. Existe, inclusive, uma medida provisória que foi proposta pelo então presidente da República, Michel Temer. Ele alterava esse artigo que estava previsto na lei ordinária, ao invés de você colocar como elemento objetivo o salário do trabalhador, você colocaria o valor do teto previsto no regime geral da Previdência Social, que abrangeria todos os trabalhadores. Porém, essa medida provisória não foi convertida em lei, perdeu eficácia e o que vigora são esses critérios. O dano moral ele é quantificado de acordo com o salário do trabalhador. Mas o que é necessário para a configuração do dano moral? São necessários aí 3 elementos. Primeiro, o dano, o fato em si, a culpa do empregador e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do empregador. São necessários esses 3 elementos para a configuração do dano moral.
qual que é o objetivo desse instituto jurídico? A condenação por dano moral, ela objetiva trazer assim uma compensação ao trabalhador. Aquele trabalhador que teve assim a sua honra ferida, assim, o seu psicológico ferido, ele tem direito de receber uma compensação financeira em razão daquele dano sofrido. Então, o dano moral tem ele visa dois objetivos. Primeiro, a compensação, e segundo, ele busca ter uma eficácia pedagógica, ou seja, evitar que novos fatos, novas violações venham a ocorrer. Como que se comporta a justiça do trabalho? Assim, a gente vê aí as sentenças, as condenações por dano moral, os valores, assim, o juiz costuma ser bastante criteriosos. É pouco comum você ver assim, valores exorbitantes a título de dano moral. Geralmente aí, a gente vê aí os valores em torno aí de 3 a 5 vezes aí a remuneração do trabalhador. Mas vamos falar sobre assim 5 casos mais comuns de condenação por dano moral. Bom, o primeiro deles é acidente de trabalho. Acidente de trabalho, além da condenação por dano moral, ele pode vir também a ensejar aí uma indenização a título de danos materiais. Claro que assim, como eu havia falado lá no início, aqueles 3 elementos têm que estar previstos. O dano em si, no caso o acidente de trabalho, o nexo de causalidade entre a culpa do empregador e o fato em si, e obviamente que é necessário que haja culpa por parte da empresa. Um segundo fato também que enseja muitas condenações a título de dano moral. Profissionais que trabalham com vendas, rigor excessivo no cumprimento de metas. Isso é um outro fato que é muito comum haver condenação por danos morais. A gente sabe que assim, trabalhar com vendas não é fácil, assim, a cobrança de metas é muito agressiva. Aquele trabalhador que vai atuar na área comercial, ele já tem assim, uma noção de como funciona, seja em qualquer segmento, qualquer produto ou serviço que o trabalhador vai atuar, a cobrança por metas ela é bastante agressiva, é algo assim recorrente, habitual no dia a dia daquele trabalhador. Porém, essa cobrança tem que ser feita dentro de uma relação de urbanidade, de respeito. A partir do momento que haja um rigor excessivo que ultrapasse a relação de urbanidade entre um homem médio, isso passa a obrigar a empresa a ter que compensar o trabalhador de alguma forma. E aí isso obviamente vai ensejar uma condenação por danos morais. Um outro fato também muito comum aí, que enseja muitas condenações por dano moral, é a discriminação no ambiente de trabalho. É a discriminação no sentido amplo, seja aí por raça, por gênero, por orientação sexual, enfim. A discriminação no ambiente de trabalho. O judiciário tem sido muito sensível com relação à questão da discriminação no ambiente de trabalho. Infelizmente, a gente está vendo aí manifestações racistas mundo afora. Isso é um problema que, infelizmente, ainda existe, E aqui no Brasil, em razão das nossas... o Brasil é um país aí muito preconceituoso, não só na questão racial, como em várias outras circunstâncias. E o trabalhador que sofre discriminação no ambiente de trabalho, ele pode vir a receber aí uma indenização por dano moral. O judiciário tem olhado essa questão aí de uma forma assim bastante sensível, bastante criteriosa. Um outro ponto muito comum também que enseja condenação por danos morais na Justiça do Trabalho são atrasos reiterados no pagamento do salário. Inclusive, esse é um dos poucos casos de dano moral presumido na Justiça do Trabalho. Aquele trabalhador que tem os salários atrasados reiteradamente, constantemente ele recebe o salário com atraso, os juízes têm aplicado aí a condenação a título de dano moral contra o empregador, tendo em vista que o salário ele possui aí uma natureza alimentar. O trabalhador ele precisa receber aquele salário em dia porque ele tem as obrigações dele, as obrigações financeiras, supermercado, pagamento de contas, o trabalhador que paga aluguel, enfim, ele tem uma série de obrigações que ele precisa cumprir e aquele recebimento do salário com atraso acaba prejudicando e obviamente que vai criar aí uma série de circunstâncias, uma série de sabores
né, bem complicados ao trabalhador. Então, diante disso tudo, a Justiça tem entendido que o atraso reiterado no pagamento do salário caracteriza dano moral presumido. Um quinto ponto que, acredite, acontece muito, condenação por dano moral, você obrigar os trabalhadores a participar de atividades motivacionais. Eu vou dar um exemplo que ficou muito famoso, o Walmart, logo que ele veio para o Brasil, o Walmart recentemente ele encerrou as suas atividades no Brasil, mas quando eles vieram para o Brasil, eles tiveram muitas condenações por obrigar os funcionários a participarem de dinâmicas motivacionais. O que acontece? O Walmart ele veio com uma cultura empresarial, uma cultura corporativa lá dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos é muito comum, né? Os trabalhadores lá participavam de danças, tinha lá aquelas atividades motivacionais que envolviam todo o corpo de colaboradores e eles tinham que participar, fazer uma dança para os clientes, enfim, dentre outras coisas. A empresa entendia que isso daí deixava o ambiente de trabalho mais alegre, mais descontraído e o cliente acabava percebendo isso. Só que o que acontece? Aqui no Brasil, assim, existe uma proteção jurídica para o trabalhador muito maior do que nos Estados Unidos. Na verdade, nos Estados Unidos não existe nem justiça do trabalho, certo? Então, aqui no Brasil, o Walmart, logo que eles vieram para o Brasil, eles sofreram muitas condenações, inclusive o próprio Ministério Público do Trabalho chegou a entrar com uma ação civil pública contra o Walmart em razão dessas dinâmicas motivacionais que envolviam os colaboradores, e eles tiveram muitas condenações em razão dessas práticas, né? Empresas que obrigam lá o trabalhador a ter que participar de dança, participar de gincanas, enfim, isso é um caso assim, muito recorrente no judiciário aí, que é um exemplo aí de condenação aí a título de dano moral também. Bom, esse vídeo procurou abordar aí os 5 casos mais comuns. Nós temos muitos outros aí, casos famosos aí que ensejaram aí condenação a título de danos morais, mas esses foram aí alguns casos mais famosos aí que existe aí na Justiça do Trabalho aí que nós vemos aí são casos bastante rotineiros. Eu volto a frisar que o Instituto do Dano Moral é um instituto assim relativamente recente no ordenamento jurídico brasileiro. Nos Estados Unidos o dano moral já existe há muito mais tempo, desde aí dos anos 60, anos 70, se tem notícia de condenações, de sentenças condenando empresas, condenando até pessoas físicas a indenizar outras a título de dano moral. No entanto, assim, no ordenamento brasileiro, assim, esse instituto jurídico do dano moral, esse instituto moderno, né, da forma como é entendido, é algo relativamente recente, né? Começaram a haver sentenças nesse sentido, um fenômeno assim por volta aí dos anos 90, por volta da década de 90, inicialmente na Justiça Comum e depois esse instituto acabou sendo absorvido aí pela Justiça Especializada. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe aí com seus amigos, seus familiares. Eu volto a fazer o convite para você, no final, na última semana aí do mês de setembro, nós iremos lançar aí 10 vídeos voltados aí para você que é investidor, tudo que você precisa saber aí, sobre investimento, as cláusulas contratuais, como que funciona o sistema financeiro nacional. Tenho certeza que você vai tirar muito proveito aí dos nossos vídeos, tá certo? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima!